tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. A gente vai falar sobre o trânsito de Marte no signo de Câncer, que iniciou dia 4 de setembro, ontem, e vai até o dia 4 de novembro. Teremos uma sequência de meses extremamente áspera, ríspida, no sentido de tomar acesso com informações difíceis de serem trabalhadas internamente, e muitos empurrões que Marte vai dar na gente para que a gente tenha que encarar certas decisões e certos caminhos, dar uma repaginada, encaminhar, dar um rumo para algumas situações que estão pairando sobre a nossa mente e sobre a nossa vida, principalmente a vida aí no quesito familiar, porque Câncer faz referência aos vínculos afetivos e emocionais, que tem a ver com as nossas raízes e até mesmo de outras encarnações aí, para quem gosta, para quem acredita. Então a gente está falando, como Marte é um planeta que representa as lâminas e, portanto, é o grande cirurgião do zodíaco, né, o cirurgião da astrologia, a gente está falando de um momento, né, de mergulhar no cerne das emoções, na intimidade das pessoas, para tirar tumores, tirar dali coisas acumuladas durante muitos anos. Apesar de ser um procedimento, uma cirurgia que vem aí para fortalecer a nossa saúde, para melhorar a nossa energia, nossos corpos espirituais e físico, é muito delicado. A gente mexe com coisas que incomodam, a gente mexe com emoções que às vezes não são tão boas, e isso significa que, apesar de ser um processo que vai nos fazer bem no final, vai ser um processo que pode ser incômodo, especialmente porque durante o seu trânsito por Câncer, Marte vai fazer uma tremenda quadratura com Quirón. Marte é um arquétipo muito ligado ao sagrado masculino, e ele tem associações como, por exemplo, eu coloco aqui nossos impulsos, a nossa vontade, as nossas potências e as nossas reações. E aí, Marte tem muito a ver também com uma coisa que a gente encontra na Lua, mas já de um modo associado ao nosso sagrado feminino. A Lua tem a ver com as nossas reações emocionais, então como as nossas águas reagem sem a gente controlar muito, né, as informações e as situações que nos acometem. Marte fala de como a gente reage, mas já de uma maneira direcionada, consciente, né, de quando a gente decide tomar uma atitude. Marte está ligado com esse tipo de reação. E aí, dependendo do aspecto que conversa com a Lua, a gente pode estar falando de uma reação prática, mesmo emocional, mas não apenas uma reação emocional que vem involuntariamente. Marte, como está relacionado com a vontade, então é aquela reação que passa pelo crivo da consciência, tá? Diferentemente da Lua, que no seu glifo não tem o círculo que representa a consciência, Marte tem. E ainda, além de tudo, além de Marte ter o círculo, ele tem a seta ou a cruz, que indica a direção dessa vontade, a direção dessa consciência, tá? Então, Marte, por isso, representa as nossas atitudes, né? E aí, a gente tem a associação de Marte com a nossa sexualidade, mas associar a sexualidade aos fatores masculinos do Marte é tirar o desejo, né, e o direito à sexualidade, ao prazer do feminino, e a gente sabe muito bem para onde isso leva, né, num movimento muito de castração aí do feminino, que já basta, né, o mundo já está cheio disso. Então, a sexualidade de Marte, ela está tão quanto presente quando a gente fala de Vênus em relação à sexualidade. Só que Vênus tem a ver com os desejos, Marte tem a ver com a realização, a concretização, a consumação do mesmo. Então, Vênus não está tão ligada ao ato sexual, Marte que está ligado ao ato sexual, mas é através dos desejos, do magnetismo da Vênus que surge essa vontade que é referente a Marte. Então, tanto Marte quanto Vênus andam de lado a lado na questão da sexualidade. E a gente também tem uma outra questão aqui,
que é relacionado à vibração. Se a gente tem a Vênus como um princípio assim magnético, né, de atração, a gente tem Marte como a vibração. A gente tem certas unidades de medidas para falar da energia, né? A gente tem a frequência, o comprimento de onda, a velocidade, a intensidade da vibração. A frequência que define, determina o magnetismo, e a vibração seria aí a frequência. Então, Vênus está relacionada ao magnetismo das ondas eletromagnéticas e Marte está relacionada à frequência, à vibração das ondas eletromagnéticas. Quanto menor a frequência, maior o magnetismo, quanto maior a frequência, menor o magnetismo. E a propulsão. Então, é o disparar, é o pontapé inicial, é a ignição do motor que move a vida. Tá bom, gente? Então, a gente entende esse arquétipo que, em certas circunstâncias, pode ser entendido com uma certa agressividade, né? Uma certa rebeldia. É um arquétipo impactante, que quando ele chega, ele chama atenção, né? Ele anda lado a lado com o magnetismo e representa a nossa força de vontade. E quando a gente para pensar no signo de Câncer, a gente está falando de uma energia de hibernação, de proteção, né, a casca do caranguejo, de intimidade, de casa, de guardar, né, de minguar. E Marte, quando adentra este campo, ele causa um verdadeiro alvoroço, porque é uma energia, é uma força comportamental do zodíaco que preza por aquilo que não é mostrado. E o Marte, ele coloca tudo isso em uma direção. Ele pega todas essas emoções, ele pega essa vontade e ele coloca isso para fora. Então, a gente está falando de um momento de intensa o quê? Catarse emocional, né? A gente vai colocar para fora, e isso pode vir até através de reações somáticas, mas também a gente pode entender isso como um momento no qual as pessoas vão expressar aquilo que sentem, né? E mais do que expressar, porque aqui a gente transcende até Mercúrio. A gente não está falando de uma verbalização, a gente está falando de uma expressão que ela vem através de uma ação, tá? Então, uma ação, uma intervenção artística é a expressão de um sentimento, sem dúvida, mas o ato direcionado através da força de vontade é a ação. Então, as pessoas, através das atitudes, vão estar demonstrando, até mesmo que inconscientemente, o que elas estão sentindo no núcleo, no câncer, no seio do seu ser. A passagem de Marte em Câncer é uma passagem delicada, que requer, que exige da gente muita paciência, inteligência emocional. O Saturno, lá em Peixes, ele está pedindo maturidade emocional, ele está pedindo para evitar uma grande explosão nuclear, catatônica, catastrófica, né, emocional que a gente venha a ter, ou até mesmo global, é necessário que a gente busque auxílio terapêutico, né? O Saturno, ele está puxando energia, ele está retrógrado, chamando atenção para a necessidade da gente tratar das nossas feridas psíquicas, emocionais, espirituais, etéricas, né? E o Marte, ele vai colocar essa água para fora. Então, assim, dependendo de como esteja você com as suas emoções e as pessoas com as emoções delas, a gente vai ver uma série de reações diferentes. Aí é bacana a gente ter um pouquinho de cuidado, né, com a questão do sincericídio e com a questão da agressividade, né, falar além do que é necessário, quando na verdade uma imagem já vale mais do que 1000 palavras, então às vezes a sua atitude decisiva é a cara de tacho que você fez, você não precisa ir lá e desgraçar a pessoa com as suas palavras, né? Marte é o principal catalisador, condutor e executor das energias do Sol. Em Câncer, o cirurgião do zodíaco opera o seu bisturi na intimidade dos seres. Olha que profundo.
será a nossa vontade de apaziguar e equilibrar nossas águas internas. Lembrando, por que equilibrar e apaziguar? Porque a Vênus, que fala do magnetismo, que faz o Marte ter a vontade de expressar as emoções, está pedindo esse equilíbrio. Então, o Marte, ele vai realizar os seus movimentos com base no magnetismo, no desejo de equilíbrio, certo? Então, vai ser essa vontade de colocar tudo nos seus devidos lugares, de apaziguar conflitos e tudo mais, que o Marte vai tomar as atitudes passionais e emocionais dele. Por isso que é necessário a gente cuidar do nosso equilíbrio emocional, para que o desequilíbrio de outras pessoas não venham a desestabilizar as nossas bases. Marte em Câncer é sempre um período de intensa catarse. Então, o Marte, que é o bisturi, ele vai lá no Câncer, ele corta, ele tira ali o que não está prestando, o tecido, a matéria orgânica, o nódulo ali que não está tá prejudicando o corpo, o organismo, e arranca, tá? Então, a gente entende a cirurgia é uma agressão? Você pega uma faca e você corta a pessoa, não é? Só que é uma agressão, né, aos tecidos e tudo mais, que é feita para o bem. Marte em Câncer é aquela frase, há males que vêm para o bem. Então, se de repente você passar durante esse trânsito de Marte em Câncer, que vai de ontem, né, 4 de setembro, até dia 4 de novembro, lembre-se que às vezes aquilo está sendo retirado da sua vida, aquela situação está se encerrando, está indo embora, aquela despedida está acontecendo por um motivo melhor, né? Porque aquilo tem que ir para que a sua vida ande e para que as suas emoções, a sua vontade de se equilibrar possa ter voz, certo, gente? A gente tem uma questão muito presente na astrologia mundial, toda vez que Marte passa por Câncer, que é a questão do nacionalismo. Então, as pessoas podem ficar entusiasmadas nesse sentido. No último vídeo de Urano em Touro, a gente problematizou, a gente trouxe diversas reflexões a respeito da questão do nacionalismo, do patriotismo, e a gente colocou questões relacionadas à territorialidade e tudo mais, né? Recomendo que vocês assistam. E ainda, fazendo referência ao que a gente falou, para completar, o Marte passa para o Câncer, entusiasmando, né, colocando em movimento todo esse sentimento, né, de proteger as raízes. E isso, se for canalizado de uma forma um pouco totalitarista, isso acaba gerando conflitos e a possibilidade de agravamento nos conflitos internacionais, tá bom? Então, essa passagem de Marte em Câncer, ela vai trazer esse alerta. Lembrando que no final da passagem, quando Marte fizer uma oposição ali com Plutão, já entrando no signo de Leão, ele começa a desacelerar porque ele vai ficar retrógrado. Então, o Marte, ele sai do signo de Câncer ali dia 4 de novembro, mas ele retorna para Câncer lá no ano que vem, do dia 6 de janeiro até o dia 18 de abril, ele vai continuar, ele vai retornar e permanecer nessa energia canceriana. Quer dizer, assuntos e coisas que vão pipocar, brotar internacionalmente e internamente durante esse período de dia 4 de setembro a 4 de novembro, vão ser reabordadas, revistas, retrabalhadas lá no ano que vem, de janeiro a abril. Então, quer dizer, fui no cirurgião, fiz a cirurgia, lá em 2025 vai ter o pós-operatório, que nós vamos retornar para ver se está tudo certo, se deu tudo certo, se a cicatrização está ok. Beleza? Então, a gente está falando de um processo lento, de um processo relacionado a assuntos profundos. Não é rápido e não é fácil, tá bom? É uma coisa que vai exigir da gente uma certa energia, uma certa disposição para lidar com essas questões. A passagem áspera e ríspida, libertadora, porém barulhenta. O desprender pode ser doloroso, assim como decisivo.
O reboliço no céu de outubro vai marcar um dos momentos mais delicados do ano. Lá para outubro, gente, a gente vai ter, se liga nos aspectos, quadratura com Quirón e quadratura com o Sol. E no meio ali do mês de outubro, o Marte vai fazer um trígono para Saturno, ao mesmo tempo que está fazendo lá para Vênus em Escorpião. Nesse momento, o que vai acontecer nas nossas águas internas? Algumas decisões, alguns impulsos vão ser decididos, tomados, direcionados, alguns rumos vão se formatar de maneira inconsciente. Então, algumas coisas vão ser definidas na nossa vida que vão partir de uma necessidade muito profunda, que às vezes vai beirar ali a inconsciência. Então, a gente está falando de um momento decisivo que o grau de contato com as nossas próprias emoções, o quanto a gente se conhece internamente, vai determinar como a gente vai ter controle sobre os próximos acontecimentos que envolverão 2025 e além. Correto? Então, gente, muita atenção nas próprias emoções, muita atenção em si mesmo, procurar se conhecer, procurar ajuda terapêutica se necessário, procurar entender o porquê dos incômodos emocionais. E nós estamos aí com aspectos no céu que envolvem Quirón, que estão trazendo um despertar a respeito das sensações, sentimentos e traumas, coisas estranhas que a gente sente quando encontra alguém, quando vai a um lugar, quando faz determinada coisa, que a gente está conseguindo perceber da onde vem aquele sentimento. Isso é essencial para que a gente tenha controle sobre os rumos que a gente vai tomar daqui para frente. Porque se a gente fechar os olhos para as nossas necessidades internas nesses próximos meses, os rumos que vão ser encaminhados na nossa vida lá no futuro, eles vão partir do inconsciente, eles vão ir de uma forma natural que escapa da nossa vontade e do nosso controle. Porque o Marte vai fazer um trígono, aspecto de energia fluida, com o Saturno retrógrado em Peixes, que é a chamada de atenção para a responsabilidade com a saúde espiritual e psíquica, e a Vênus em Escorpião, colocando todo o magnetismo, desejo e vontade no oculto, naquilo que a gente não conhece, nas nossas vontades mais sombrias e escondidas. E aí Marte passa dando o crivo, dando o golpe fatal ali no Câncer, com base nesses posicionamentos que estão conversando em trígono, aspecto de mão livre ali com Marte. Então, quer dizer, se a gente não prestar atenção no que está rolando, nos bastidores da nossa emoção, se a gente não olhar para aquilo que a gente procura esconder e perceber, admitir, encarar, as decisões que vão ser tomadas daqui para frente, elas podem ser desastrosas, certo? Então, para evitar agravamentos, tá bom? Vamos nos manter alinhados com os nossos próprios chakras, beleza? Um dos momentos mais delicados do ano, no qual devemos sentir quais caminhos seguir. E muitas decisões acabarão sendo inconscientes. Então, aquela vontade do íntimo do ser se manifesta, e aí a atitude de Marte em Câncer causa ali uma situação que vem a definir algo muito maior, que quando você vai ver, nossa, aquilo que eu falei naquele momento de raiva gerou tudo isso. Pois é, exatamente. Ou, nossa, eu estava tão imerso a mágoas, tristezas, que eu não vi essa oportunidade de me passar, eu acabei tomando uma decisão que me afastou desse caminho. Pois é. Então, para evitar essas decepções, a gente precisa estar muito atento e atenta nas questões internas. Beleza, gente? A gente vai ter mais de Marte em Câncer no ano que vem, o Marte vai ficar retrógrado lá para o ano que vem, e aí ano que vem a gente fala mais. Marte é um planeta mais pessoal,
que não requer tantas voltas, né, e leituras para tanto futuro assim. Esses alertas são essenciais. Agora, para finalizar, um alerta que muito conversa com o que a gente já está falando no canal há um tempo. A gente sabe que câncer tem a ver com o ambiente doméstico. E a gente sabe que a força marciana representa muitas vezes a questão da briga e da violência. Então, a gente está falando de um período do dia 4 de setembro a 4 de novembro, que o índice de violência doméstica pode subir muito. Se você estiver numa situação, vivendo situação de abuso, de violência doméstica, não espere a coisa piorar, busque ajuda, denuncie, entre em contato com alguém que possa te prestar apoio, porque o índice de agressão, mortes, etc., tragédias, né, pode aumentar e muito, tá bom, gente? E a gente já está no momento astrológico em que as questões ligadas ao nosso feminino e masculino estão sendo colocadas uma de frente para a outra. A gente está tendo que se reformatar, reconhecer, retrabalhar para reequilibrar as nossas polaridades, porque o nosso mundo, ele coloca em caixas definidas de realidade, muitas vezes associando isso à composição física dos seres, determinando o que é feminino, o que é masculino, como o masculino tem que ser, como o feminino tem que ser, e isso nos afasta desses arquétipos. Por quê? Essas definições mundanas e sociais, elas surgem dos estereótipos. Então, é com base no que se espera que essas definições existem, e não com base naquilo que verdadeiramente é. E para categorizar isso, a gente tem que ser parmenidiano, né? O que é, o que não é, não é. Aquilo que não ressoa com o que é verdadeiro para você, não é verdadeiro, é falso. E aquilo que é verdadeiro para você, é verdadeiro e ponto final. Então, como é que eu me alinho com essas polaridades? Aceitando como é isso para você. E, de novo, eu ressalto uma informação muito importante. Aceitar o seu sagrado masculino ou aceitar o seu sagrado feminino não tem a ver com aquilo que você gosta de fazer entre quatro paredes. Então, o homem que precisar aceitar o seu sagrado feminino, ele não vai virar gay. E a mulher que quiser aceitar o seu sagrado masculino, não vai virar sapatão, tá? São coisas diferentes. O nosso masculino é o nosso agir, o nosso feminino é o nosso reagir, o nosso masculino é o nosso pensar, o nosso feminino é o nosso sentir. Então, a gente está falando aqui de realinhamentos com coisas que todos os seres humanos têm. Pensar e sentir, agir e reagir, e por aí vai, né? Se a gente fosse fazer um vídeo sobre yin e yang, sobre sagrado feminino e masculino, a gente poderia falar por horas. Mas o que cabe nesse vídeo é isso, tá bom? Então, o momento de libertar, Marte vem, corta o câncer e traz para fora. Então, a gente vai libertar coisas que estão aprisionadas no nosso íntimo, vontades que estão aprisionadas no nosso íntimo. Que vontades são essas? É aí que entra a importância do autoconhecimento. E, principalmente, lembrar que, para você, a vontade que tem que ser mais importante é a sua. Depois você pensa na do outro, certo? Porque tem que ter compatibilidade sempre para qualquer interação acontecer. Não é verdade? Beleza, família? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dia 28 de outubro vai ter um céu muito louco, e aí a gente vai falar direitinho desse céu, o que isso pode significar. A gente vai ter uma estrela de 6 pontas formadas por planetas, corpos celestes, mesmo forças planetárias definidas, Plutão, Netuno, Urano, Lua, Mercúrio e Marte. Então, a gente vai ter aí uma configuração muito louca no céu. Depois a gente fala bastante disso, porque tem a ver com a passagem de Marte em Câncer, tá? Vamos aí olhar para as nossas emoções de uma maneira mais sincera, mais honesta,
e sem tanta preocupação com aquilo que os outros ou as outras estão esperando da gente. O importante é a gente estar bem consigo mesmo, né? Porque se uma expectativa do outro, uma vontade do outro, se joga sobre você e você se sente mal, desconectado da sua essência, constrangida, constrangido, isso significa que aquilo não está bacana, né? Então você deve decidir o que você vai fazer com base naquilo que o outro está querendo e te deixa numa situação de constrangimento, não ressoa com a sua verdade, te deixa com medo, ou você vai tomar as atitudes, tomar as suas decisões com base naquilo que verdadeiramente ressoa com o seu ser, com a sua inspiração. Lembrando que o nó do norte está em Áries, e o nosso norte deve ser a nossa inspiração. Beleza? Beijo, família. Se inscreva no canal, deixa nos comentários o que você achou, compartilhe o vídeo para quem gosta de astrologia e deixa o seu like. Se inscreva aqui, vai ter o meu número do WhatsApp, onde você pode entrar em contato para saber mais sobre os atendimentos. E você pode ser membro ou membra do canal. Então, se inscreva aí, seja muito bem-vindo ou bem-vinda como membro. Beleza? Abraço, tchau!